Muito bem, então vamos ver, né? Aí vamos agora passar para debater aí as cenas desse episódio, algumas cenas que o nosso querido Marcelo trouxe hoje. Muito bem, curadoria do Marcelo. Foi muito bom semana passada. Hoje estamos repetindo, né? A gente, para quem perdeu semana passada e a gente não sabe, não passam mais as cenas, não passamos mais porque o YouTube, não o YouTube, né? A Paramount não quer que a gente passe as cenas, então não vamos passar para não perder o canal. Isso. E aí, Marcelo? Acampamento? Então, essa cena 1 é Enfim a Jambalaya. É um momento muito curioso, porque eles estão nesse acampamento, a sinopse já fala disso, né? O Sisko queria fazer esse acampamento só com o Jake, aí o Jake chamou o Nog, e o Quark viu a oportunidade de dialogar com o Sisko num ambiente diferenciado para poder falar da tal proposta, né, de merchan dele, né? E aí, então, ele se meteu nessa, mas ele se arrependeu, né? O Quark odiou a experiência. E passando aquela pomada. Pomada na orelha. E nessa cena ele também não está curtindo a jambalaya, até porque tinha insetos que estavam entrando na comida, né? Então, assim, ele não curtiu muito, mas essa cena é legal, porque mostra esse momento ali, né, de confraternização. O Sisko estava bem relax. Aí vem Não, vamos continuar. Então, essa é a cena, né? E aí é apresentada a jambalaya, né? E o Jake gosta pra caramba, né? Pelo visto, ele curte muito a jambalaya do pai, né? Então, essa é a cena, né? A primeira cena aí, esse destaque. A cara de alegria que ele faz quando ele pergunta, né? Jambalaya, vai ter jambalaya hoje. Imagina, né? Aquela cozinha tradicional lá de Nova Orleans, né? Exatamente. Eu acho muito bacana isso aí. Hoje eu fui atrás de outra receita da jambalaya, são várias receitas, né? Eu fui atrás tem vários tipos. Tem com carne, porco, peixe, eu já fiz. de tudo. Vamos fazer essa receita. Eu já fiz com camarão. Sério? Muito bom. Fica uma delícia. Tem receita que vai arroz, tem receita que não vai arroz. A que eu fiz, eu usei arroz. Pai, diferente com camarão. Gostei disso. Mas, nossa. Sabe o que me lembrou essa cena? Tem um dos finais, um dos filmes da clássica, em que o Magro, o McCoy, o Spock e o Kirk, eles estão sentados em torno de uma fogueira e eles acampando. Eu achei aquela cena, eu olhei isso e disse, nossa, mas eles estão... Será que é uma reminiscência, uma homenagem? Porque todos sentados naquela área assim, de acampamento, em torno de uma fogueira, se alguém puxasse uma musiquinha ali, eu disse, pronto, fizeram homenagem lá para a clássica. E foi incrível quando você falou na pomadinha que ele usou, alergia a tudo, a natureza. Ele tem alergia a quê? A natureza, tudo, o perfume da floresta. Ele é um homem urbano, né? E aquela pomada que ele usou me lembra aquele filme Robocop, quando eles tinham que usar, saíam umas propagandas, assim, na época do Robocop, das empresas, anunciando um protetor solar, e o protetor solar era metalizado nesse sentido. Então, o Robocop 1. Então, e o Robocop 1 original, não essas tragédias que estão fazendo agora, tá? Então, a moça passava um protetor solar, assim, metalizado. Era uma coisa, assim, claro, essa propaganda do Robocop é muito engraçada mesmo, é feita para ser engraçada, né? Porque a mulher fica com o corpo todo azul, né? E o produto causa câncer. O produto não pode ser usado por muito tempo, porque o produto causa câncer. Robocop então, é uma baita sátira ao capitalismo e ao neoliberalismo, né? Eu acho um grande filme. O Quark, ele ainda tem a química aquela que foi usada, farmacêutica, da pomada do Robocop, aquela. Mas, enfim, eu acho uma cena muito delicada, muito bacana. Depois, eu não sei se você vai colocar, ou na sequência dela, tem o Sisko ao lado do Jake conversando. E naquela cena bem pai e filho, lembrando quando eles tinham ido acampar alguma vez. Assim, eu tive que pular, infelizmente não deu para fazer
Mas é um conjunto bem emocional, assim, é bem família mesmo, né? Mas a gente já pode comentar aqui porque representa todo esse momento que eles estão lá, né? Vai trazer esse lado de família, essa proximidade que o Sisko tem com o filho. Ele queria muito sair com o filho sozinho, aí vão os dois penetras ali, né? Incomodar, não o Nog, né? Tadinho, o Quark, que vai na sua missão de querer convencer o Sisko a colocar as propagandas na estação. Eu acho muito, muito tocante, assim, quando mostra essa relação de pai e filho, né? Um pai solo, né? Viúvo, com a responsabilidade de criar esse guri num lugar também que não é o mais adequado, né? Para uma criança, né? Então, essa saída que eles dão é muito legal, né? Na cultura americana, acampar é uma coisa bem própria deles mesmo, né? Bem comum. Né? Faz parte ali, até do... meio oeste, sul dos Estados Unidos. Tanto que eles desenvolveram aqueles trailers, né? Aqueles trailers grandão, aquele carro que é basicamente uma casa, justamente para você ir para esses campos. E isso aí está espalhado na cultura pop, né? Entre vários filmes, a gente tem o filme 5, né? O Star Trek 5, onde no começo do filme o Spock, o Kirk e o McCoy estão acampando, né? Que é o final do filme anterior, quando eles estavam ali. Então, essa. É o final do 4? É o final do 4? É o final do 4 ou 5, e depois faz a abertura do outro, quando eles estavam ali, que estavam todos bem. Aí então sobe a câmera assim. É no 5. Sobem É no 5? É isso, a final de um e o início do outro. É quando eles estão todos bem não é? O acampamento todo é no 5, né? A primeira cena é o Kirk escalando lá a montanha e tal. Isso. E aí no final a missão, deu tudo certo e eles estão ali se divertindo. Muito legal. E aí outra coisa que eu ia falar sobre essa cena que é o seguinte, o Quark ele reclama dos insetos, né, como vocês estavam falando, e a primeira coisa que a gente pensa, porra, mas os diferentes comem insetos, né? E aí rapidamente ele diz, que não são insetos diferentes. Isso mesmo. E alguns são os meus insetos. Não são todos insetos, exato. São alguns especiais. É tipo, existe uma comida, essa semana estávamos conversando em aula, o escargot na França, né? A gente fala do croissant, esquece. Pô, escargot surgiu numa fase de fome que o que tinha para comer era um caracol. Então a pessoa come mesmo? Não, ela não come qualquer tipo de caracol, não é uma lesminha, é um escargot, é diferente. Diferente nada, né? Tá na base da fome ali, tu tinha que adaptar a comida com o que você tinha. Então é isso. Eles comiam insetos, sim, né? Próximo. Aqui a cena 2 que eu separei dos aprisionados, né? A Vorta já tinha aparecido lá no acampamento, quando ficou só o Sisko e o Quark ali no acampamento. E aí apareceram os Jem'Hadar. Vou falar mais deles depois, em outra cena que eu acho que é mais vital até. E aqui eles estão nesse círculo energizado, que eles não podem sair dele. Então é uma cena que tem um misto de cômico com drama, tem o confronto do Quark com o Sisko, né? No começo o Quark está gritando, ele fica gritando, né? Ouça a gente, não sei o quê. E até um determinado momento o Sisko fala assim, não, vai dar certo, porque se tem uma coisa que ninguém aguenta é o Quark muito tempo. Um Ferengue gritando com aquela voz estridente. Exatamente. Não é um Ferengue qualquer, é o Quark, é diferente. E aí tem essa figura aí, a Irene, né, que é a Vorta, ela é introduzida aí, e eles começam então a trocar ideia com ela, e ela então se apresenta como alguém que está tentando, né, está sob o domínio, tentando fugir dessas figuras, e a gente vai cair nessa, né? A gente está assistindo a primeira vez, principalmente, cai nessa. Ela é muito, digamos assim, um rosto muito ingênuo, né? Um rosto ela é convincente, até na postura. E o Sisko, naturalmente, ele não, vamos fazer tudo para te ajudar. E você vai com a gente para a Enterprise, ele é para DS9, né? Ele fala isso para ela, né? Você pode ir com a gente te leva junto, não precisa ficar aqui à mercê deles e tal. Então, assim, tem todo um conjunto aqui nessa situação fixa que eles fazem um sistema paralelo, né? Troca às vezes
a cena para DS9, mas nesse conjunto aqui existem várias situações-chave acontecendo, inclusive o confronto que já foi citado do Quark com o Sisko, né? Lembrando aí que os Ferengi não são só comerciantes, mas eles têm uma civilização construída em torno da negociação, né? E não da violência. Isso é bem interessante até. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Um ponto excelente que tu levantou, né? Eu acho que eles foram muito felizes em criar esse embate, né, entre humano e Ferengi, porque a princípio a gente olha para os Ferengues com desprezo total, aí aqui eles mostram, não, mas espera aí, tem momentos da história dos Ferengues que são muito mais nobres do que o da história humana, né? Então tiveram escravidão, por exemplo, aí ele está falando para um homem negro isso ainda, né? Que dá mais um impacto assim na cena, né? A gente pensa na escravidão africana. E a questão da Ares, né, pegaram uma atriz assim, com um rostinho angelical e tal, fofinha. Imagina a menina perdida na floresta, evidentemente, né, todo mundo já imediatamente fica empático com ela. Né? Isso. Eu gosto muito da cena anterior a essa, porque quando a Ares chega e ela pergunta quantos vocês são, o Quark ele responde logo de pronto, estamos em 2, né, protegendo o Nog e o Jake. E seja essa proteção egoísta, porque ele esperava que eles pudessem ser resgatados ou não, eu acho que já mostra como esse personagem mesmo ele é complexo em todos os sentidos, né? Ele vai ter atitudes extremamente egoístas e outras extremamente altruístas. Então eu sempre Quark... acreditei no Quark desde o início. Eu dizia por isso que minha personagem favorita é o Quark. É a pessoa, e esse episódio mostrou isso, é a pessoa que no apocalipse zumbi tenha do seu lado o Quark. Sem dúvida. Importantíssimo isso. Porque o cara é malandro, o cara tem habilidades técnicas, ele sabe hackear um computador, sabe conseguir arma, ele consegue tudo. Um negociante... Ele foi tão brilhante que ele percebeu depois, quando retirou ali o dispositivo, claro, com o interesse de copiar, mas ele logo analisou e percebeu e já avisou, olha, acontece alguma coisa lá no final do episódio. Na postura da Ares tem uma coisa que me chamou a atenção na segunda vez que eu assisti esse episódio. E eu fiquei observando a postura corporal dela, olha só. É a postura corporal, não o comportamento dela, mas o corpo. Ali ela está assim, encolhida ainda, numa situação um pouco mais frágil, mas ela está olhando sempre, ela nunca fica olhando para baixo, triste, assim, se afastando deles. Ela está sempre olhando fixo num certo padrão assim de altura. E quando ela se coloca à disposição para retirar o dispositivo, ela assume uma postura de submissão muito automatizada, quase que estudada. Ela senta e fica assim. Eu disse, opa. Aí eu pensei, quem sabe da cultura das mulheres serem submissas, que ela logo assumiu aquela postura, não, pode tirar, e já ficou assim. Se lembrou muito os orientais, os japoneses, quando as geishas sentam, né, para submissão, para servir, enfim, ficam sentadas ali. E eu disse, nossa, tem alguma coisa errada na postura dessa mulher. E depois eu percebi esse detalhe e comecei a verificar justamente isso. A expressão facial dela, ela é plastificada, ela é neutra. Se a gente para observar o rosto dela, ela demonstra pouquíssima emoção. Sim. Até mesmo quando ela faz a piada assim, a gente vai ter que levar ele, e ela fala muito assim, mas muito, muito séria, e ela não gosta do Quark. Ali ela percebeu que o Quark tinha alguma coisa que ela não conseguiria controlar. O Quark ia ser difícil de você controlar e de você envolver em algum discurso. Mas essa postura dela me chamou muito a atenção, quando ela ficou muito quieta ali. Ela poderia contar a história do povo dela, uma pessoa que está fragilizada, nada, ela ficava só observando e muito... Não, ela ficou muito bem observado, o que tu falou agora no final, que ela está entre dois seres muito diferentes, né? Um da Federação, que é receptivo, que vê o lado bom das pessoas, e o Quark, que é muito mais complicado, que o cara ele já vem na maldade achando, esse cara quer me enganar, o primeiro pensamento de um Ferengi, né? Isso. Mas falando sobre a atuação dela, e aí me ocorreu agora, Dari, que é diretora, né? Kim Friedman. Isso aí a gente vê muito, às vezes, o papel da direção, né? De dizer exatamente como o ator
né, de dizer assim, o que a personagem está sentindo, o que o personagem está pensando, né, para que isso transpareça na linguagem corporal. Olha a postura do Quark. Aquela postura dele é de alguém que está numa enrascada e não sabe o que vai fazer. Ele está com o olhar baixo. Olha a postura do rosto dela. E o Sisko está bem mais à vontade, assim, né? Mesmo numa situação difícil, mas ele é o cara da utopia, líder, da esperança. Ele sabe, não, daqui a pouco vai chegar. Ele né? é um líder, né? A Dax vai chegar, vai nos salvar. E tal, agora, né? Olha o olharzinho dela. Então, são coisas. E olha as botinhas do Quark. Gostei das botinhas. Ele está acampando, né? Então...